Boa noite, boa noite. Estamos no ar mais uma quarta-feira, mais uma gravação aqui do nosso Contraponto Podcast. Eu, como de costume, vocês já me conhecem, eu sou o Rafael Ramos e hoje ao meu lado também, como de costume, o doutor Glaidemir Rezende e a doutora Simone Rodrigues, ela que é coordenadora do curso de jornalismo da Faculdade Uniflu. Eu vou pedir para que os doutores possam se apresentar, por favor. Não, eu estou dispensando apresentações, né? Já vou pular essa parte. Vou aqui agradecer primeiramente a doutora Simone por estar aqui conosco. É um prazer muito grande, né? Aqui os nossos telespectadores, seguidores, ouvintes, eu não sei nem como é que eu trato o pessoal que acompanha o podcast, gostam muito dos temas que a gente traz, que eles são muito pertinentes a toda a sociedade. E hoje, para mim, é um dos mais importantes, né? Porque a gente vai estar falando, para mim, o que eu chamo do quarto poder. Que a gente pode dizer que a gente tem poder legislativo, executivo, judiciário e também tem o poder da imprensa. E eu acho que a gente vai ter muita coisa para conversar aqui. Espero que seja bem-vinda, que a senhora fale um pouco sobre sua vida, sua história, para todos nós que estamos nos ouvindo aí. Obrigada, Glaudemir, Rafael, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Boa noite também aos ouvintes, né? Os internautas que acompanham aí o podcast, verdade. Na internet também, pelo YouTube. O jornalismo está na minha vida já tem uns 20 anos, né? Mas quando eu escolhi a minha graduação, né, eu venho de uma família de professores e aí naquela época, né, há 2 décadas atrás, lugar de mulher era na sala de aula, né? Ainda era. De professora, de né? professora. Então, a minha família sempre estimulou, né, eu fazer uma licenciatura. E eu comecei na antiga FAFIC fazendo letras, né? Sim. Mas eu olhava aquele pessoal da comunicação, antigamente era comunicação social, né? E aquele pessoal meio barulhento, meio irreverente, né? E eu meio zangada lá no letras. Quando chegou no final do ano, eu pensei, não, gente, se é para eu, né, ganhar mal, ser mal remunerada, então, que seja feliz, que seja animada, feliz, né? E aí migrei para o jornalismo, então, e me encontrei profissionalmente, porque eu sempre tive um interesse muito grande pela sociedade. Eu sempre gostei de gente, né? E ser jornalista é isso. É você gostar de gente, é você querer contar a história das pessoas, e para isso você tem que estar perto das pessoas. Então, eu me formei em 2006, né, 2005, 2006, e de lá para cá, aqui na cidade, eu já trabalhei em diversos veículos, né? Eu comecei como estagiária repórter da Folha da Manhã, trabalhei na antiga TV Litoral, depois passei pela InterTV, Record, né, como produtora, porque eu nunca gostei das telas, embora nos últimos anos eu tenha, né, caído, né, e me interessado muito pelas novas tecnologias e pelo audiovisual também. Ainda muito, muito inquieta com as questões da nossa sociedade, eu voltei a estudar e aí fui fazer mestrado lá na UENF, onde muitos dos nossos colegas jornalistas da cidade fazem mestrado. Então, eu fiz um mestrado em cognição e linguagem, pesquisando muito a questão da modificação do cenário jornalístico, da produção jornalística, com a chegada das novas tecnologias, e aí diga-se as redes sociais, que é o que alterou, né? Foi um furacão aí na vida do jornalismo por completo. E aí, depois que a gente entra na carreira acadêmica, né, a gente aprende, gosta e não sai mais. E aí eu emendei num doutorado, pulei para outro programa na UENF, eu fui estudar políticas sociais. Então, eu doutorei em políticas sociais e hoje eu sou coordenadora do curso de jornalismo do Uniflu, antiga FAFIC, que vem se remodelando e vem acompanhando o mercado e essas muitas mudanças do jornalismo. Essa questão de trabalhar também com políticas sociais está muito próximo do jornalismo, né? Eu entendo isso, porque é quando você adentra mesmo da sociedade, de como ela está vivenciando, como ela está vivendo. E eu tenho notado, às vezes acho que não por culpa do jornalismo em si, mas pela culpa, muitas vezes, da falta de instrução e da capacitação do povo brasileiro, onde ele confunde um blogueiro, ele confunde uma pessoa que atrai muitos seguidores com informações, muitas vezes, desconexas
despreparadas, algumas informações até que a gente pode dizer que ele deveria até ser responsável criminalmente pelo que fala, e às vezes se passando pelo jornalista, que não é, e com isso prejudicando toda uma classe. Sim. Né? Então eu acredito que você, né, tão jovem assim, vou até pode chamar de você. Eu acredito que você já tenha vislumbrado esse tipo de coisa, né? A internet deu voz a muitos idiotas. Sim, sim. Claramente falando, né? E com isso a gente traz pessoas aí de péssima capacitação ou nenhuma, né, à frente dos microfones, à frente da câmera. O celular hoje virou uma ferramenta de multimídia na mão das pessoas, né? E o povo, sem entender muito bem o que está acontecendo, acaba dando credibilidade a fatos e informações que, na verdade, trazem muito prejuízo para a própria sociedade. Como que a senhora está vendo isso tudo aí? Só complementando antes de que ela venha te responder, só fazendo um adendo aqui, porque eu notei que ela relatou que ela trabalha há 20 anos já na questão do jornalismo, né? Que adentrou desde o seu tempo de estudo, com o tempo de prática profissional, e a senhora relatou que muita coisa mudou no jornalismo. E, de fato, colaborando com o que o doutor acabou de relatar aqui agora. Dentro desses 20 anos, certo que não só jornalismo, mas grande parte da sociedade, né? Até a gente que trabalha com advogado também, muita coisa mudou. E trazendo a base o que o doutor falou em relação aos influencers, né, as redes sociais, qual é o impacto, contando também com a pergunta do doutor, qual é o impacto, o que a senhora identificou de mudança na questão de se fazer jornalismo? Como que era 20 anos atrás, como passou a ser agora? Como que vem esse impacto por meio das redes sociais? Ok, vamos começar pela pergunta do Rafael, então. A gente tem um cenário de meios de comunicação, e aí eu vou falar muito de meios de comunicação, porque é o cenário que a gente profissionalmente pensa dos últimos 10 anos e desde sempre, né, no jornalismo do Brasil, onde você, para fazer jornalismo, você tinha que estar vinculado a um veículo. Né? O veículo tinha ali, era o polo emissor da informação. Licença, né? Exatamente, tinha que ter o direito, né? A licença governamental para atuar como veículo de comunicação. E o jornalista, ele trabalha, ele produz a notícia para o veículo de comunicação. Então, é assim desde sempre. Né? Inclusive, o nosso código de ética é pensado nesse formato. Todas as leis que regem, né, o próprio jornalismo foram pensadas nesse formato. Desde lá, o período da ditadura, né, ou do regime militar, sempre foi pensado assim. E a partir dos anos 2000, com a chegada da internet, né, lá nos Estados Unidos e aqui no interior, lá para os anos 2002, esse impacto aí tem uma mudança estrutural e filosófica também, para a sociedade e principalmente para o jornalismo. Eu costumo dizer que toda mudança tecnológica atinge primeiro o jornalista ou aquelas profissões que trabalham diretamente com a sociedade. Sim. Que dão resposta diretamente à sociedade. Então, o jornalismo ele foi se reinventando e acontecendo. Né? É a mesma ideia da pandemia. Na pandemia, o jornalismo teve que continuar, tudo se acelerou, né? Continuar noticiando e sem nem saber ainda como lidar com aquilo tudo, né? E a exaustão disso é enorme. Então, voltando a falar na questão de como isso afeta o jornalismo, a gente tinha antes, né, dos anos 2000, um processo mesmo de produzir, pensar aí no produto, né, da notícia, que ele tinha um tempo. Então, o jornal, por exemplo, antes do mundo online, ele era feito para o dia seguinte. Então, você tinha um dia inteiro para apurar. Então, você tinha ali uma rotina, você ouvia as pessoas, você ia no local. Então, você tinha ali uma rotina. Essa rotina já não existe mais. Quando você apura, morreu uma pessoa, sei lá, em tal bairro. Às vezes, o repórter nem chega até lá. Ele apura as coisas pelo telefone. Ou seja, a dinâmica mudou muito. O processo também do fazer, né, ele foi cada vez mais concentrado. O que antes você tinha um pauteiro, um repórter, um fotógrafo, um editor, um revisor, quantas pessoas trabalhando nessa linha de produção que é a notícia. Hoje você tem uma pessoa só. Essa semana viralizou uma imagem de uma repórter da Inter TV, que nem é daqui, local, é de outra cidade,
que ela estava com a câmera, aquele formato, né? Aquele suporte que você coloca o celular, com o microfone e numa coletiva. Ou seja, ela era o câmera, ela era a repórter e muitas das vezes ela faz a pauta e ela edita também, em alguns casos. Não sei se é o caso da InterTV, mas existem algumas emissoras que isso acontece, que é o chamado vídeo repórter. Então, assim, a dinâmica mudou muito. E dentro desse processo a gente sabe que tem falhas, né? Antes, se você tem um monte de gente que vai olhar, que vai revisar aquilo, que vai repensar aquilo ali, são várias mãos, a possibilidade de dar errado, né, ou de você informar mal, é menor. Hoje, quando está tudo concentrado em uma única pessoa, ou vai ficar deficiente, ou, né, a qualidade, vamos pensar assim, você vai produzir um produto, né? A qualidade desse produto, ele é garantido quando ele passa todas as fases por uma única pessoa, né? Até a revisão daquilo ali, enfim. Então, essa era a dinâmica. E pensando também no sentido do jornalista, ele tinha mais tempo para pensar, ele tinha mais tempo para apurar, ele tinha mais tempo para ler, né? Que é um problema da própria sociedade hoje. Isso também está no jornalismo. Hoje, a gente não vê aquele jornalista tão criativo com o seu texto, tão sendo, né, uma referência literária como a gente tinha no passado. Os colunistas, né? Há pessoas que escrevem alguma coluna sobre algum tema específico, sobre economia. Os articulistas também. Verdade. Os grandes artigos que você, né? Eu vejo que textos antigos parece que a notícia era dada em forma de poesia. Exatamente. Né? Existia ali uma literatura, algo encantador. Né? E quando fazia alguma analogia, você percebia que tinha uma analogia com requinte, com cultura. A gente tinha uma intertextualidade, né, quando ele fazia referência a outros autores, né? Então, ia agregando o quê? Conhecimento para a sociedade. Porque cabe ao jornalismo, né, desde sempre, informar, comunicar, entreter, né, e educar. São as 4 funções mais importantes do jornalismo. Só que a gente não consegue. Hoje, assim, tem o entretenimento, né, que a gente chama de... Inclusive, já tem pesquisa sobre isso, do infotenimento. Ou seja, é a comunicação jornalística, mas na ideia, né, de entreter. A gente informa, e aí é um desespero aí, porque é uma luta horrenda contra as redes sociais, porque a rede social dá o furo, e hoje não existe mais furo no jornalismo. Antigamente era uma rivalidade entre os veículos, né? Quem vai dar a tal notícia primeiro? Hoje não, hoje você passa na rua, tem lá um acidente, um homicídio e tal, passa alguém que não é jornalista, fotografa e publica. E aí a discussão é, até que ponto isso é informação? Até que ponto isso é comunicação ou isso é jornalismo? E aí começou a se mudar, então, esse papel do próprio jornalismo. Se antes a gente tinha o polo emissor, que é um meio de comunicação. Por que polo emissor? Porque é ele que emite a informação. É ele que noticia, né? Então, é o polo emissor. Você tinha a mensagem, né? E aí o suporte midiático aí, seja ele televisão, rádio, impresso. E a gente tem o receptor. Esse receptor, no caso, é a sociedade. Naquele formato, lá quando eu me formei, né? E para trás também, porque a gente olhava os exemplos quando eu me formei, esses exemplos que a gente repetia, que a gente aprendia e admirava, né? Então, a gente repetia aquela mesma técnica e ia melhorando aquela técnica. Com a chegada da internet, a partir dos anos 2000, a gente não tem mais um emissor e vários receptores. A gente tem vários receptores, vários emissores. O que é isso? Eu tenho um blog e aí, sei lá, o prefeito foi cassado. Aí eu coloco no meu blog, eu coloco na minha rede social e o jornal também dá. E aí o jornal está brigando, né? O jornalista está brigando com o espaço de quem vai noticiar melhor. Só que a pessoa que está postando lá no seu blog, a pessoa que está postando na sua rede social, ela não tem um compromisso jornalístico de ouvir todos os lados, né? Porque uma coisa é você informar. Não tem a responsabilidade sobre o que está informando, né? E ela não tem esse rigor, essa preocupação. Porque o processo de informação, e aí é isso que confunde muito, nem tudo que é informação é notícia. Mas tudo que é notícia é informação. O jornalismo, na verdade, ele seleciona qual informação deve ser noticiada. Com quais critérios? Com o critério de noticiabilidade, ou seja, aquilo que tem valor para a sociedade, aquilo que afeta o coletivo. O que não afeta o coletivo não é relevante, né, para você
publicar, dar uma manchete, enfim. A sociedade com as redes sociais, com a internet, ela passa a informar. Isso é interessante, legal, né? Antes eu não tinha um espaço para eu falar o que eu penso, não tinha um espaço para eu contar a minha história, agora eu tenho. Só que algumas pessoas começaram a ficar grandes nisso, né? Ou seja, são os influencers, são os blogueiros. Mas o que acontece? Nesse caso, eles informam, mas muitas vezes eles não têm a responsabilidade adequada. Eles informam, mas não noticiam. Exatamente. Aí o que acontece? Tem pessoas de blogs, influências, coisas assim, que podem trazer prejuízos irreparáveis à vida de outras pessoas. Essa é a questão. O código de ética, por exemplo, ele está sujeito a um código de ética, ao código de ética cidadão. Mas ele não está sujeito ao código de ética jornalístico, porque ele não é jornalista. Não, e até quando ele causa um dano à imagem, um dano moral, um dano à pessoa, muitas vezes você processa aquela pessoa, nem recurso para indenizar ela tem. Entendeu? É por você ver assim, ela é leviana nas alegações, irresponsável, né? E por mais que ela esteja ali exercendo o espaço democrático dela, ela também tem que entender que ela tem que ter responsabilidade sobre aquilo dali, né? E responder civil e criminalmente porque ela está falando. Exatamente. Entendeu? Só que elas não pensam nisso, né? Porque, por exemplo, assim, às vezes a retratação por si só de uma pessoa não resolve os danos que foram causados. Não é o suficiente. Ainda mais nas redes sociais, que você não tem limites, né? Exatamente. Viraliza uma foto, viraliza uma informação ali, até você desconstruir isso, não desconstrói. E a retratação, ela é sempre mais tímida do que a notícia, né? Qual foi uma retratação que teve grande repercussão? Vocês conseguem se lembrar de alguma? É muito raro ter uma retratação que teve grande repercussão. Diferente da notícia. Existem notícias que, independente da forma como foi veiculada, ela tem sim um grande impacto. E o que eu percebo, uma grande diferença quando se trata de um profissional do jornalismo e alguém que emite sua opinião ou tenta ali brincar de ser jornalista, é que você percebe a diferença textual, a forma como a mensagem é passada e os impactos que provém dali. Eu noto que grandes meios de comunicação, eles buscam, claro, né, dentro da sua liberdade de imprensa, emitir aquela mensagem da maneira mais imparcial possível, apurando sempre dentro dos fatos. Os grandes meios de comunicação sérios trabalham assim. O problema é que a comunicação hoje ela é passada, como a doutora disse, por diversos meios, né? Existem os receptores e aqueles comunicadores, são diversos comunicadores. E é exatamente esses comunicadores que não atuam de forma profissional que vêm trazer grandes prejuízos. Nós que militamos na área criminal, se percebe que comunicação feita da forma errada traz um grande prejuízo para aquele indivíduo um dano irreparável para o indivíduo que muitas vezes por uma sociedade está apenas sendo investigado, é apenas um suspeito, mas aquela notícia já traz ele com um condão criminoso, já como se já tivesse sido condenado, se acaba com a presunção de inocência. Na porta da casa dele. No fórum, na porta da casa, lixado virtualmente. Os filhos que não podem mais ir dentro da escola, porque a pessoa, olha, eu vi a foto do seu pai sendo acusado disso. Sim. Exatamente. É interessante observar essa questão, porque, professor Rafael, doutor Rafael, a gente observa que a própria legislação, entendeu, para esse campo virtual, para esse mundo virtual, ele é muito novo. Porém, essa responsabilidade, né, com o dano ao outro, né, a questão dessa própria reparação, quando você é um jornalista e você tem uma formação para isso, você estuda isso, você entende até onde você pode ir, até onde você vai começar a ferir a lei. Na nossa sociedade brasileira, o cidadão ele não tem esse conhecimento. Esse conhecimento, muitas das vezes, não é passado de uma maneira regular para a escola, pela escola e nem pela própria sociedade. Esse indivíduo ele só vai saber que ele infringiu muitas das vezes a lei quando ele recebe a intimação, quando ele é processado. Ou seja, ele faz propositalmente em muitos dos casos. Porém,
ele não sabe, muitas das vezes, qual é o limite, o que é injúria, o que é difamação, né? Se você perguntar calúnia, hoje... ele não sabe nada disso. Se você perguntar a alguém que é fora do campo do jornalismo e fora do direito, ele não sabe nem diferenciar um do outro. Se confunde um com o outro. Exatamente. E outra coisa, a gente teve essa polarização política aí, uma batalha entre direita e esquerda, entre bolsonarista e lulista e petista. Então, o que acontece? Eu via uma emissora de televisão abraçando um candidato e uma outra emissora de televisão abraçando o candidato, e a mesma matéria é dada por pontos de vista totalmente diferentes, entendeu? As coisas assim mais absurdas do que se pode acontecer, né? E a gente entendendo assim, gente, eu tenho que passar por investigador para descobrir realmente o que está acontecendo. Perdeu-se a credibilidade na imprensa. Vamos lá, vamos falar um pouquinho disso, né? E isso tem a ver com a nossa história política também, a história política brasileira. O que o jornalismo faz? Ele conta histórias. E aí, quando você pensa assim, uma empresa, né, de comunicação está ligada ou está, né, tem uma tendência ou apoia determinado político, e a outra empresa apoia, que é o que a gente viu no cenário político nacional e é o que a gente vê muitas das vezes também no cenário local. Não é muito diferente disso, né? Tanto no estado quanto no município. A gente tem veículos diferentes, cada um vai apoiando o outro. A gente tem que lembrar que a gente tem empresas, né, que querem lucrar. Por outro lado, a gente tem o profissional, que tem o seu código, a sua maneira de fazer, né? E uma das premissas do jornalismo é ouvir todos os lados. Porém, a gente tem uma coisa chamada ideologia, né? Dentro do jornalismo, chamado de linha editorial. E aí, veículo A tem tal linha editorial, veículo B tem outra linha editorial. Que passa também pelo que elas acreditam, pelo que elas defendem, inclusive politicamente. Jornalisticamente, eu acho que o jornalismo, tanto o jornalismo, a comunicação, porque é esse profissional que vai cuidar das questões comunicacionais, e aí a gente tem que pensar no jornalismo. Ora, o profissional que está ali noticiando e ouvindo todos os lados num veículo de comunicação, e você tem um jornalista também que ele vai atuar como assessor de imprensa, ele vai cuidar da comunicação de uma figura, de uma autoridade, ou de um grupo, ou de uma empresa. São atividades distintas previstas pelo Código de Ética do jornalismo, do jornalista. Nesse sentido, no Brasil, depois de 2009, quando houve a não exigência mais, a não obrigatoriedade do diploma para se exercer a função, né, ou a atividade absurda. Absurdo. A profissão ela ficou extremamente marginalizada. Porque, em que sentido, Simone? Porque você não precisa ter formação nenhuma. Para pode ser um semi-analfabeto e noticiar, né? Lógico que tem algumas questões, você precisa comprovar que você atua como jornalista, né? Você precisa e comprovar ao Ministério do Trabalho, para você ter um registro ali, que é uma coisa muito precária, que não há uma fiscalização. Nesse sentido, essa não obrigatoriedade enfraqueceu os sindicatos, enfraqueceu todas as entidades, né, que lutam pela profissão e que regulam a profissão também. E assim como qualquer outra, pensa vocês, advogados, não terem uma OAB que vai pensar e que vai cuidar ali do código de ética de vocês. Embora eu diga para você que a advocacia hoje também sofre muito de estelionatários. Mas ainda assim vocês têm um código de ética. A gente tem um código de ética. A diferença é que, por exemplo, assim, toda matéria, tudo que eu preparo, automaticamente vem meu nome e vem meu registro. Né? Então, por exemplo, assim, não sei, talvez até fosse uma estratégia do jornalismo também fazer assim. Obrigar que todo jornalista formado, quando aparecesse lá, apresentador fulano tal, registro número tal, acabe aguçando a curiosidade do telespectador ou do ouvinte a saber por que o outro não aparece o número de registro. Mas quem que exige que apareça o seu registro? Mas quem que exige que apareça o registro? Ninguém. Entendeu? No caso do jornalismo, ninguém. Porque depois que parou... Mas seria uma questão organizacional, né? A própria instituição que dirige tem que falar, a partir de hoje,
tudo tem que mostrar o nome do registro. Teria que ter um órgão regulamentador, teria que se pagar para isso, né? Exatamente. Então, depois da não obrigatoriedade, você enfraqueceu essas instituições e você não tem um órgão regulamentador, você não tem... A própria categoria foi se dissipando, né? E aí a gente vê muitos jornalistas com formação e aqueles que não têm formação, mas se acham, né, comunicadores, se aproximando muito mais da política. Entendeu? Então, eles estão muito ligados, e aí quando a gente pensa jornalismo e política está muito, muito próximo, é exatamente por isso. E eu atribuo isso a essa não exigência do próprio diploma. Porque quando você tem uma formação, você sabe, a própria academia lembra lembra e te exige a saber desses seus direitos e desses seus deveres também enquanto profissional para com a sociedade. Nesse sentido, uma pessoa comum, por exemplo, ela só vai saber quando ela cometeu o crime e chegar a intimação ali na casa. Exatamente. E assim ele vai responder, vai dar um jeito ali, então ele vai continuar, entendeu? Sim. E esse é um grande problema. Por outro lado, não se exige o diploma no campo privado, mas quando você faz um concurso público e tem lá a vaga de jornalista, como tem para advogado, como tem para médico, é obrigatório. Nenhuma instituição pública, municipal, estadual, federal faz o concurso e qualquer pessoa se inscreve na vaga lá e vai fazer uma prova prática. Não existe isso. Você tem que comprovar o seu diploma na área. Inclusive, agora, já tem uma PEC desde quando saiu essa não obrigatoriedade de 2012, a FENAGE, né, que é a Federação Nacional de Jornalistas, entrou com um projeto, né, para uma PEC que voltou a se discutir agora para retornar a obrigatoriedade do diploma, porque você precisa responsabilizar alguém quando há um crime, entendeu? Sim. Um crime ao outro, um dano ao outro. E quem você vai responsabilizar? Porque aí bate naquela questão, né? Ah, mas eu sou cidadão, eu tenho liberdade de imprensa. Mas a liberdade de imprensa não é isso, né? Eu falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser, ofender as pessoas, expor as pessoas e causar prejuízo para a pessoa em relação à imagem. O seu direito, ele termina quando começa o do outro, né? Exatamente. É um dos princípios aí que estabelecem a nossa forma de pensar, até como sociedade, né, de convivência. Mas exatamente essa questão da falta do diploma, em que qualquer um consegue vincular uma matéria, qualquer um consegue escrever, ir para a internet, né, abrir seu meio de comunicação, que se vê muito hoje, até pela falta de punidade, essa questão das fake news, né? A doutora chegou a falar que existem diversos aí meios de comunicação, então isso acaba se propagando, assim, a facilidade de se desvirtuar uma matéria, em trazer uma matéria falsa. Eu acredito que até por isso existe essa certa marginalização do jornalista, né? Muitas pessoas acabam tendo certa raiva da profissão, ao invés daquele que emitiu a matéria. Exatamente, dos meios de comunicação. Vamos lá. A gente tem duas questões aí quando o tema é fake news, né? Uma a questão da fake news hoje, ela é profissional. Entendeu? Há uma intenção, há um objetivo. A própria intenção de espalhar. Existem pessoas que estão trabalhando... Empresas trabalhando com objetivo... Recebe para divulgar aquela matéria. Impulsionar a matéria para isso. Exatamente. E criar mesmo, porque a fake news não é só uma notícia totalmente inverídica ou totalmente mentirosa. Às vezes, a maioria das fake news que as pessoas recebem nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, é o principal canal, né, das fake news, ela é uma meia mentira. Ela parte de uma verdade e ali naquele caminho há uma deturpação. E isso passa por um processo de edição, de pauta, de construção, um processo, entendeu? Vamos dizer assim, comum do processo da notícia, da comunicação. Então, é uma pessoa que entende do processo, porém ela deturpa com um objetivo. Qual é o objetivo? Enfraquecer a imagem de alguém. Então, isso já existem empresas, né? A gente pensa lá do gabinete do ódio, mas antes disso, existem empresas, agências que produzem esses conteúdos. Não é uma coisa só do Brasil, né? É uma coisa lá dos Estados Unidos. Sim. E que vem migrando para cá. Alguém foi lá, se especializou, aprendeu, se pós-graduou e trouxe para cá. E tem muita gente, entendeu, que usa. Isso não é novo, né? Na verdade, foi mudando de nome para a gente agora. É uma ideia de
é um nome até bonito, né? Fake news, aí pega a ideia americana. Mas quando a gente pensa em imprensa marrom, lá no século XVIII, século XIX... Tá bem. O que é a imprensa marrom? Exatamente. Né? É exatamente isso. Aquela imprensa que dá uma meia-verdade, mas aquela notícia está afetando alguém, vai derrubar alguém. E a fake news está sempre muito ligada à questão política. É sempre para ou levantar alguém ou derrubar alguém. Isso a gente vê com muita tristeza, porque toda a sociedade perde. Quando você fala das escalas assim estaduais, municipais e federais a nível nacional da imprensa, me falta ver o quê? Aquela reportagem investigativa. Sim. Você tem um executivo municipal que tem as contas reprovadas, aí na calada da noite aquelas contas reprovadas passam a estar aprovadas. Você vê um poder legislativo municipal onde todo mundo está omisso, quieto, e se antes ele subiu o palanque para falar mal, de uma hora para outra ele passa a falar bem. Então, essa caixa preta, o que acontece ali na calada da noite, só uma pessoa poderia ajudar a sociedade. Seria a imprensa investigativa. Exatamente. E o que a gente vê hoje que praticamente não existe, a gente não vê mais. A gente vê assim, o blogueiro, alguns jornalistas, algumas pessoas em si, eles estão querendo o quê? Uma maneira de chamar a atenção para depois ter seu passe vendido para um determinado tipo de poder. Não são todos, né? Não pode ser. Não generalizar. Não vão poder generalizar. Claro. Mas o que mais a gente vê hoje em dia é isso. Você vê grandes repórteres de grandes emissoras, daqui a pouco eles fazem aquela mídia, faz aquele movimento todo, daqui a pouco ele sai candidato a alguma coisa. Vamos lá. A gente pensa, né? A gente olha a imprensa e quando a gente estuda lá nos bancos da academia, né, sobre jornalismo e outras áreas profissionais também que estudam sobre a comunicação, a gente lembra, e muitos autores desde o século XIX, século XX, XXI também, remontam a imprensa como quarto poder, né? Que é, na verdade, aquele poder que vai fiscalizar os outros três poderes. Esse é o papel fundamental. É onde vem a minha reclamação anterior. Sim, eu sim. conheço grandes jornalistas, pessoas assim muito queridas, a nossa querida até a Verônica, né, Matos, né, que eu gosto muito dela, entre outros que eu conheço, mas a gente sente a falta daquela, não, essa pessoa está falando, essa pessoa é íntegra, essa pessoa não vai se vender, ela não vai vir candidato depois. E não se trata nem de se vender, porque se você usar o princípio básico do jornalismo, que é ouvir todos os lados e organizar aquilo ali, entendeu? Baseado nos fatos, porque o jornalismo precisa se basear em fatos, não é só na narrativa de alguém, né? Eu preciso me basear em fatos, em dados. Eu preciso me basear, sim, ouvindo os lados que estão envolvidos, mas eu tenho que ouvir todos os lados. Então, numa situação de denúncia, por exemplo, de corrupção, da onde nasce a denúncia de corrupção, né? Muitas das vezes, pela própria investigação, né, dos órgãos envolvidos ali, ou do órgão que vai investigar, geralmente o Ministério Público, né, que também tem esse papel fiscalizador, ou de outras pessoas que estão ali dentro, né, que faz parte daquela esfera ali e faz a denúncia, né? Faz a denúncia anônima, né? Para o jornalista, ele pode omitir aquela fonte ali, mas ele precisa dar a notícia. Essa notícia, quando a fonte traz, ela tem que trazer as provas, pelo menos, né? Daqueles indícios ali, para que a matéria, a notícia, tenha uma vida, tenha ali uma base. A partir dessa base, você não vai publicar isso sem você ouvir as pessoas envolvidas. Aquela pessoa que está sendo ali indicado como o agente da corrupção e as pessoas que estão ali naquele cenário. Essa é a verdadeira matéria, essa é a verdadeira forma de se noticiar, de se construir um jornalismo. E Verônica, todos nós aprendemos nessa escola. Sim. Quando a gente pensa, quando a gente olha, né, todas essas questões que nós falamos aqui, do que foi afetando o campo do jornalismo, as novas tecnologias, essa briga aí, entendeu, da informação publicada pelas redes sociais, e aí a gente não tem tempo, e aí com medo de ficar segurando e apurar o suficiente, publica também, que aí é uma crítica que a gente faz aos meios de comunicação do momento, e associado também às pessoas que, pela não exigência do diploma,
vêm para o mercado, né, e se dizem jornalistas e começam atuando e tal, mas eles não apuram, não levam, não tem esse rigor na construção da sua notícia, a gente tem um cenário, um mercado jornalístico aí extremamente cheio de rupturas, cheio de lacunas, cheio de brechas, né? A gente, enquanto acadêmicos, né, enquanto profissionais também, a gente critica o meio o tempo todo. Mesmo assim, com todas essas questões, a gente encontra muitos veículos sérios ainda, comprometidos com uma notícia, né? Ou uma maneira de informar com isenção. A gente encontra grupos de jornalistas que, às vezes, não está produzindo o seu material para canal, para redes, né, ou para empresas abertas, mas está produzindo os documentários, e aí é isso que eu queria também entrar nessa questão. O perfil do jornalista hoje, pós novas tecnologias, não é mais aquele perfil anterior. Ele é mais autônomo, ele é mais empreendedor. Tem muitos jornalistas brasileiros que produzem documentários sobre o meio ambiente, que são grandes matérias. São aquelas matérias que a gente via no passado que hoje já não tem tanto lugar nos meios de comunicação. Eu faço uma crítica direta à postura como os meios de comunicação brasileiros lidam, né, e tratam a notícia, porque se a gente observar, de um tempo para cá, o próprio jornalismo deixou de se preocupar com a informação em primeira mão, porque todo mundo noticia, e ele passou a repercutir aquela informação que todo mundo está dando, mas em diferentes olhares, em diferentes situações. Que se você pensar direitinho, voltamos para o papel inicial. Vamos imaginar, a gente tem algumas leis, né, que são pouco conhecidas e tal. Tem muitas pessoas discutindo, blogueiros, influencers e tal, mas quem vai aprofundar essa temática? Quem vai ouvir o legislador? Quem vai ouvir o profissional de direito que vai analisar aquilo? Quem vai ouvir o cidadão que é afetado por aquela situação? É o jornalismo, ou um jornalismo bem feito. Não é o blogueiro, não é o site, entendeu? De alguém que fez lá, porque nem sempre ele tem essa preocupação toda. Sem dúvida nenhuma. E a gente observa, né, que eu não sei hoje, eu vejo poucas pessoas hoje em dia com brilho nos olhos querendo buscar a profissão de jornalismo. Como que é hoje na procura, lá no curso? Como é que funciona hoje em dia? Tem muita procura ainda para as pessoas quererem ser jornalistas? Temos aqui uma faculdade em Campos. Temos um curso em Campos, né? Na verdade, nós temos um curso presencial que é ofertado pelo Uniflu, né? E esse curso já tem 53 anos. Sim, né? Ele é muito ativo. Ele por um bom tempo, né? Ele é o quarto mais antigo do país. Acho que agora é o terceiro, porque tivemos um curso, acho que foi lá em São Paulo, se não me engano, foi o da USP que encerrou. Mas existem outras universidades, principalmente na área norte e nordeste, que têm aberto cursos de comunicação, de jornalismo, de mídias, ou seja, ele vai ganhando novos nomes aí, né? E aí porque vai agregando outras atividades que também estão ligadas ao jornalismo. E assim, a gente tem uma procura expressiva, mas de um tempo para cá, essas áreas, né, licenciatura, a carreira de professor, a carreira de jornalista, e eu atribuo a questão do jornalismo à própria desvalorização da profissão. Sim. Ele passou um tempo, né, com pouca procura. De 2018 para cá, a gente teve na cidade, aqui em Campos, a abertura de 2 cursos EAD em jornalismo. Que é na Cândido Mendes e outra na Estácio. Então, os alunos começaram a procurar, né, para fazer os cursos online. Só que esses cursos online, né, você precisa ter uma autonomia de estudo. Tem a Sim. questão do laboratório, porque o curso de jornalismo ele tem necessidade de ter pelo menos 3 laboratórios: laboratório de rádio, laboratório de TV, laboratório de informática especializado, porque o aluno vai aprender a fazer ali as artes, lidar com a diagramação, né, mesmo que seja para um ambiente online como o web jornalismo, como um site. Então, minimamente 3 laboratórios bem montados. E nem sempre esses cursos online oferecem esses laboratórios. Então, de um tempo para cá, a gente ficou um bom tempo, né? Um tempo razoável aí, com pouca procura.
Mas hoje a gente consegue formar aí turma de 20, 25 alunos por semestre no campo do jornalismo, mas são jovens que não têm a característica da minha época, por exemplo, porque quando eu entrei no curso, eu entrei, como eu já falei, porque eu gostava de lidar com pessoas, eu gostava de escrever, eu tinha uma relação muito boa com a língua portuguesa, né? Por isso que eu fui primeiro para um curso de letras. E a gente ia com o sonho, né, de trabalhar num veículo de comunicação, de aparecer na telinha. O aluno de hoje, ele não tem essas pretensões. Ele não tem vontade de trabalhar para, sei lá, para o Jornal Globo, para o Jornal Extra, ou para a TV Globo, ou para a TV Record. Não é essa a pretensão dele. Ele vem muito interessado no audiovisual. Ele vem muito interessado em produzir grandes matérias, né? E aí muito inspirado, muitas das vezes, no Profissão Repórter, né? Entendi. E são alunos, né, extremamente mais silenciosos, mais quietos. Eu comentei lá no início, quando eu estava me apresentando, que o que me chamou a atenção no jornalismo era essa inquietação, né, esse questionamento. Eles são questionadores, mas eles são mais quietos, mais calados, né? Introspectivos. Introspectivos e muito ligados às redes, nas plataformas digitais. É impressionante. A gente tem aluno recém-formado lá que trabalha em grandes grupos, né, de mídia alternativa. Coisa que na minha época, quando eu me formei, nem passava na minha cabeça. Que? Mídia alternativa? O que é isso? E a comunicação tem crescido muito no terceiro setor. Não só no Brasil, como em toda a América Latina. Então, as questões de meio ambiente, né, muitas ONGs, muitas empresas, muitas agências financiadas pela própria iniciativa privada, têm aberto espaço profissional para muitos jornalistas formados. E eles são extremamente politizados. Eles têm um posicionamento político, coisa que na minha época não. Porque isso é importante. São as questões ideológicas, a senhora. Exatamente. E engraçado que você comentou mais cedo, Rafael, que o jornalismo tem que ser neutro, né? E ele riu aqui. Sim. É exatamente isso. Quando eu estudei jornalismo, a gente ouvia muito isso, né? Hoje, a gente deixa muito claro para o aluno que a imparcialidade é um mito. E realmente é um mito. Porque nós somos seres, né, ideológicos. O ser humano é ideológico. A gente, quando nasce, a gente recebe, né, uma sacolinha imaginária, onde por cada grupo que a gente vai passando, a gente vai pegando alguma crença dali, né, algum rito dali. E isso vai fazendo parte da gente, enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Quando a gente vai para o campo profissional, a gente tem algumas balizas ali que nos cercam. Mas, independente disso, a gente tem as questões ideológicas. Então, quando você escolhe a maneira como você vai começar a narrar aquela história ali, a maneira que você começa, vamos imaginar, eu sou mãe. Se eu vou noticiar ali um caso de, sei lá, de homicídio com uma criança, o fato... Vai carregado de emoção para aquilo dali. Exatamente. Por mais que eu tente me afastar, e é um exercício, é uma tentativa que todo jornalista tem que ter, e tem, muitos dos colégios que são sérios têm, mas tá ali nas entrelinhas. Eu penso também que quando vocês constroem como advogada a peça de vocês, ele dependendo da temática, eu não sei como é que vocês lidam, mas eu imagino que tem ali nas entrelinhas, não tão escancarado, mas tem ali. O que acontece, no nosso caso, muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas como é que você tem coragem de defender um assassino, de um estuprador, ou de um agressor de mulheres, alguma coisa desse sentido? Essa pergunta é o que mais me aparece, né? As pessoas, mas como é que você... Mas as pessoas... Até pessoas da nossa família fazem essas perguntas. As pessoas têm que entender que nós operamos o direito. Exatamente. É a lei. E a justiça, é a lei, acima de tudo. Então, a justiça está, em muitas vezes, da pessoa ser realmente penalizada, mas dentro dos limites da lei. Né? Exatamente. Então, quando a gente discute, mas isso está fora do limite. Primeiro que a gente não tem prisão perpétua. Né? A gente não tem pena de morte. Né? Então, o que a gente tem que trabalhar? Se a pessoa tem que ficar 10 anos, ele tem que ter 10 anos, o Estado, infelizmente, não recupera ninguém. Não recupera ninguém. Eu costumo dizer que, muitas vezes, que a gente tem um barril de pólvora. Nós temos aí 800 mil presos no Brasil que vão sair piores. A verdade é essa. Eu me recuso a acreditar que quando a pessoa... Aí eu até faço questionamento, hoje no meu escritório também, eu questiono. Mas você defendeu que o psicopata não pode ser preso.
Eu falei, mas presta bem atenção. Ou psicopata, ou um estuprador, o que eu entendo? Ele ficar 5, 10, 20, 30 anos na cadeia, quando ele sair, ele vai fazer a mesma coisa. Ou pior, né? Porque é um distúrbio. Entendeu? Eu não estou falando que ele não tenha que ser punido. Sim. Eu estou falando que a prisão não vai recuperá-lo. Como a gente não tem pena de morte, o que tem que ser feito? Vamos levar ele para o hospital psiquiátrico? Ele vai passar a vida inteira lá em tratamento? Que seja, mas ele está em tratamento. Agora, eu pegar esse rapaz, né, que violentou sexualmente 4, 5 crianças de 6 meses, 1 ano, 2 anos de idade, aí eu deixei ele 10 anos lá. Quando ele sair, sabe o que ele vai fazer? Pior. Sim. Então, e por que eu vou botar ele 10 anos lá sabendo? De repente ele precisa passar a vida inteira, não preso, mas no hospital psiquiátrico. Sim. Então, quando as pessoas vêm nos questionar em relação, mas como é que você faz a defesa? Por quê? A lei nem sempre é justa. A lei é a lei. Exatamente. Então, nós que estamos ali no meio do direito, é muito complicado, porque a missão do advogado, muitas vezes, é questionar a própria lei. Por isso que o advogado faz a jurisprudência. Hoje ou ontem, eu conversando com o doutor Rafael lá no escritório, ele falou assim, a gente estava estudando uns casos lá e vendo alguns doutrinadores importantes, aí ele falou assim, o que acontece? Tem casos que nós é que temos que fazer acontecer. Nós temos que mudar a lei, né, atualizar através da jurisprudência. Entendeu? Então, se hoje eu estou defendendo o estuprador, não pode ir para cadeia, não pode ir para cadeia, não pode. Uma hora vai chegar à conclusão que realmente eu estava certo, que ele não tinha que ir para cadeia. Exatamente. Ele tinha que. Mas isso hoje em dia não. Você falar que ele não pode ir para cadeia, você quer o quê? Eu hoje posso receber as pedradas da sociedade. Mas amanhã ou depois alguém vai enxergar, porque para eu chegar nesse conceito, eu tive que escavar. E a gente vai alterando a sociedade, né? Vai com melhorando. O poder de pensar. Exatamente. Você faz com muito trabalho, né? Você, como o doutor falou, né? A gente faz a jurisprudência. Nós que somos operadores de direito, nós enxergamos coisas que outras pessoas não enxergam, porque é o nosso dia a dia, é o nosso campo de estudo, certo? Eu acredito que também na área jornalística isso também ocorra. Né? Uma pessoa que é o profissional, que estudou para aquilo, que se capacitou para aquilo, que vive disso, uma matéria feita por essa pessoa, ela vai ter um condão diferente de uma outra pessoa que não está preparada para aquilo. Sim, total. Então, dentro das nossas profissões, é assim que funciona, né? Você estuda, você pratica e você melhora naquilo. Por isso que é importante ter o profissionalismo. Eu vejo que, atualmente, nós somos bombardeados de informações. Sim. Bombardeados de informação. Pode ser uma informação a nível nacional, internacional ou local, aqui no interior do estado, nossa cidade de Campos. Você tem diversos portais que, por muitas vezes, veiculam a mesma matéria. Mas, se você for comparar, tem uma manchetezinha diferente, tem alguma coisa no textozinho diferente, mas é um pequeno detalhe que pode ser que um meio de comunicação não se atentou e que o outro se atentou, certo? E, diante disso, qual seria, dentro da sua experiência, qual seria a maior diferença entre um profissional gabaritado ao produzir uma matéria de um profissional, na verdade, de um não profissional, né, que está ali fazendo, às vezes, um bico ou só um artigo, um comentário? O que a senhora percebe de diferença entre um profissional e um não profissional? Preferência gritante, assim, que você bate o olho. Bate o olho e já nota que já fala assim, aquilo dali não é um profissional. Não foi um profissional, é uma pessoa qualquer que escreveu. Vamos lá. Primeiro, eu vou começar falando sobre a questão de como a sociedade brasileira entende, né, esse produto que o jornalismo faz ou que as pessoas que estão na área da comunicação fazem. Diferente de outros países. No Brasil, a gente costuma observar que as pessoas têm no jornalismo ou nos meios de comunicação, né, e agora as multiplataformas, como verdade. As pessoas tomam aquilo que foi dito como verdade. E aí, por isso que as pessoas falam, mas tal veículo é chapa isso, tal veículo, a Globo é lixo, né? Sim. Porque vai de encontro com aquilo que elas acreditam. Elas não compreendem que há uma história ali sendo contada, tem uma regra ali que tem que ouvir todos os lados, tem uma regra que tem que ter dados que baseiam aquilo ali. Porém, por que as pessoas também criticam muito no Brasil os meios de comunicação? Porque os meios de comunicação, e aí eu pego dos sérios aos não sérios,
eles não se posicionam politicamente. O que não é comum nos Estados Unidos, por exemplo. Quando você abre uma matéria no New York Times, por exemplo, tem lá o jornal de direita, você abre o outro jornal lá, tá? Jornal de esquerda, na Argentina isso é muito comum também. É bem escrachado. Não é que seja escrachado. Não, ele bota o rótulo dele. Vai assistir quem se identifica com aquilo. A minha linha editorial é essa. Não, as pessoas lá leem os dois. Exatamente. É bom, entende? pontos de vista diferentes, verdade. Porque eu tenho pontos de vista diferentes, eu tenho a matéria ali, porque, vamos lá, na construção da notícia, você tem os dados que são únicos, eles não mudam, os fatos, né? Então, vamos imaginar, eu tenho uma obra que foi licitada e aquela obra é num valor de, sei lá, 200 milhões. Certo. Isso não muda, né? Mas a condução que eu vou dar a essa matéria, as pessoas que eu vou escolher para ouvir, isso muda, e as opiniões também. Então, é nesse aspecto que o leitor ele vai observando. A sociedade brasileira não é educada para isso. Ela é educada a, no máximo, consumir um meio de comunicação. Eu assisto a Globo, eu assisto a Record. Eu não assisto a Globo e a Record. Entende? Porque pensa que mas, na verdade, a gente deveria assistir os dois. Eu, na verdade, passei uma questão política. Eu assistia a Globo e a Jovem Pan. Globo e a Jovem Pan. Eu achava que eu vivia em países diferentes ao mesmo tempo, né? No Brasil é muito gritante. É gritante, assim, você vê assim, a mesma... lacuna. Vou ver o Jornal da Globo, terminava ver o jornal, agora vamos ver o Jornal da Jovem Pan. Era totalmente diferente. Eu fiz isso numa pesquisa, num artigo que eu publiquei no período eleitoral. Você olha a notícia do Jornal Nacional, né? E aí a campanha do candidato A, a campanha do candidato B, Jornal Nacional. Quando você vai para o mesmo telejornal, no mesmo horário, e as duas matérias foram veiculadas, a narrativa é totalmente outra. Totalmente diferente. Entendeu? Então, assim, há uma discrepância muito grande. Mas aí você tem que fazer praticamente papel de investigador. Sim, mas na verdade, lembra daquela questão... terceiro meio de comunicação, talvez. Lembra aquela questão da... qual é a sua tese? Quando você vai pensar no processo argumentativo, dissertativo, você não pega várias informações, aí estou pegando o pessoal da redação do Enem, você pega várias informações e dali você tira a sua tese. O que é a sua tese? Mas aí a gente tem um problema sério. Você sabe por quê? Quando você bota um jovem de 16 anos para votar, ele está vendo uma tese só. Essa é a questão. Porque, na verdade... Então, você vê assim, não... É isso, é aquilo outro. E você vê com uma grande quantidade de bobagem, tão grandes que eles disparam, entendeu? É porque a gente vê a política como time de futebol. A gente não vê política como... torcedores, é verdade. Exatamente. A gente vê política não como a palavra exatamente. Ou o que então é você política? vincula a imagem, eu não gosto da cara dele. O que ele falou, eu não vou ouvir. Personaliza a situação, entendeu? E não vê... Então, o que é a política? Se não é o poder do povo. Mas é essa política que a gente encara, o poder do povo. O povo tem medo de chegar em Brasília, né? Tem medo... Ou é um lugar que o povo não chega, né? E as pessoas tratam política como popstar no Brasil. Porque a gente não encara a política, a gente não aprende desde pequeno, na escola e dentro de casa, porque esse papel também não é só da escola, não, é da família também, de ensinar o que é a política para o seu filho, de ensinar o que os meios de comunicação realmente fazem. E os meios de comunicação, em lugar nenhum do mundo, entendeu? Vai contar uma história totalmente isenta. E aí, repito, por quê? O ser humano, ele não é imparcial. Nós somos seres subjetivos. A subjetividade está em nós. Quando a gente vai reproduzir o processo comunicacional lá, de uma maneira ou outra, por mais que a gente tente balizar ali, uma subjetividade aqui ou outra vai. Além disso, se você está trabalhando para um meio de comunicação que já tem a sua linha editorial, que já tem a sua linha partidária, já tem as suas crenças, essa informação aqui vai ter que ser transmitida nesse conteúdo aqui, que nem sempre é o jornalista que quer colocar, não. Mas quando passa pela edição, vai se colocar ali, porque é a linha editorial do jornal. Mas aí também seguindo uma hierarquia, né? Acredito eu, deva ter uma subordinação ali entre o empregador e o empregado para... Eu digo isso porque às vezes o repórter está na rua gravando ali com o microfone da Globo ou da Record e o povo passa na rua, Globo é isso, e tá hostilizando o profissional, quando na verdade ele está ali
a cargo de uma empresa, entendeu? E lendo o que a empresa quer que ele leia. Não, ele está construindo a notícia, mas aquela notícia chega lá no meio de comunicação e ele vai passar por um tratamento, ele vai passar por uma edição, ele vai passar por vários editores, inclusive até a lei ao ar. Ele é um funcionário e, de certo modo, ele tem ali os seus deveres. E aí, a empresa também está sujeita ao Código de Ética do Jornalismo. Ela também responde por tudo isso, né? E ela pode ser processada. Ela responde como empresa, que é diferente do blogueiro, do dono de site, que vai responder, muitas das vezes, como pessoa física. E aí, a gente sabe, né, que a legislação é um pouco distinta, a penalidade é um pouco distinta. E aí, como perceber aí a diferença, né, que foi o que você me perguntou? Sim. Numa escala, né, do que é bom e do que não é bom, né? Infelizmente, muitas pessoas nascem, né, e acham que é um talento comunicar. Eu gosto do vídeo, eu falo muito bem, então eu posso ter um programa, posso ter um podcast, posso ter um programa de rádio. Porém, hoje em dia pode, né? Vocês estão aqui fazendo o podcast de vocês, discutindo várias temáticas da sociedade. Porém, vocês são operadores do direito, vocês conhecem essas questões que passam aí, que envolvem a sociedade e discutem isso com muita propriedade. Então, eu preciso, para eu discutir determinada coisa, eu tenho que pensar que eu vou formar uma opinião para uma sociedade que não tem opinião. Exatamente. E aí eu vou formar uma opinião para uma sociedade que muitas das vezes não vai procurar nenhum livro, nenhum autor ou uma segunda fonte para ele reunir ali e montar a tese dele. Ele vai apenas copiar e disparar aquele discurso que você aprendeu. Então, quando a gente olha alguns casos, né, específicos aqui da mídia brasileira, a gente vê pessoas reproduzindo aquilo que elas dizem, mas sequer pensam, raciocinam aquilo que elas estão dizendo. E esse é o grande problema que envolve o jornalismo no Brasil. As pessoas não entendem o papel do jornalismo, as pessoas, ainda mais, eu vou mais longe, não entendem o seu próprio papel enquanto cidadão. O seu papel enquanto cidadão... Muito triste essa colocação, a pessoa não entender seu próprio papel como cidadão. Exatamente, porque ela não entende que ela não tem que pedir ao vereador, ao deputado, ao governador... Mendigar, né? Não tem que pedir... Ele é o seu funcionário, ele é o funcionário público. É verdade. E ele tem deveres, né? Eu não tenho que ir lá pedir um caminhão sei lá, de água, eu não tenho. Ele está ali, foi eleito ali para resolver esse problema. Então, a maneira como a sociedade vê também a política, a maneira como a sociedade vê o direito, vê o jornalismo, é uma maneira muito equivocada. Olha, Simone, eu vou falar a verdade. Eu acho que nosso tema hoje foi principalmente para as pessoas que nos seguem e acompanham o nosso trabalho, né, que são pessoas que eu posso dizer para você que são bem participativas, né? Foi um tema assim de muita profundidade, de muitas informações e que vale muito para a sociedade que está vivendo, sofrendo aí hoje, uma reflexão. Sim, sim. Né? Agora eu vou pedir até para vocês aí, primeiro eu quero agradecer os nossos seguidores aí pelo crescimento do nosso canal, né? A equipe aqui de produção tem falado aqui conosco que tem crescido bastante e eu vou pedir para vocês o seguinte: a quantidade de visualizações não está correspondente com a quantidade de curtidas. Vocês precisam ver e curtir para o nosso canal e distribuir para ele crescer, compartilhar mais para outras pessoas, porque são temas extremamente importantes. A gente conversa, fala e as pessoas, nossa, como é que foi interessante, como é que foi educador, né? Porque como que foi a informação, foi concisa, foi clara, né? Para a gente estar cada vez mais fazendo o nosso canal crescer, para a gente ajudar a sociedade, porque como a Simone aqui falou aqui, com muita maestria, uma das funções do jornalismo é educar, não só informar. Né? E a gente precisa isso. Nós que somos operadores do direito e a gente que tem um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre a sociedade, a gente não se cansa de buscar informação e conhecimento. E nós hoje que estamos aí, seja de manhã, à tarde, à noite, está assistindo, compartilha, curte o canal, ajuda a gente a divulgar para fazer crescer, porque a gente só vai ter qualidade de vida com uma sociedade melhor. E uma sociedade melhor só vai acontecer a partir do momento que ela consiga ser educada.
e é o que tem muito distanciamento às vezes em erudição de livros e educação e cultura. As coisas não estão andando conforme deveriam. E só quem está pagando são as gerações e gerações que vêm aí. E nosso país de uma riqueza muito grande, o nosso país, né, de uma alegria muito grande, porque o nosso povo sofre alegre, né? E com tanta beleza, peca muitas vezes pela falta de conhecimento e a falta de educação. Doutor Rafael. Doutor, palavras muito bonitas, né? Como sempre, arrasando aqui na... Coitado de mim. Coitado de mim. Mas eu tocou em um ponto que me relembrou aqui o momento em que nós decidimos iniciar esse programa. E a nossa conversa foi justamente essa, de iniciar um programa com conteúdos jurídicos e temas que são pertinentes para a sociedade. E o nosso intuito sempre foi esse, de trazer informação, de educar a nossa sociedade, sobretudo a nossa sociedade campista, contar com convidados que desde já agradeço imensamente por ter participado, por ter aceitado nosso convite e dividir aqui. Eu acho que eu vou acabar incomodando de novo. Vai chamar, se eu te conheço, você encontrou agora uma pessoa que não vai sair do seu pé mais, sabe disso, meu né? pai. Não, gente. Imagina que gente isso, que sabe mais que a gente tem que estar perto. Tem que ter sempre perto. E eu me sinto muito feliz de participar desse programa, assim, nesse sentido. Hoje me trouxe uma reflexão muito bonita, muito importante na minha carreira, que eu vou começar agora a me apresentar como jornalista também. Além de advogado. De certo modo. Você tem que tirar o registro, tá? Vou tirar o registro, vou estudar lá com a doutora, vou fazer o curso, vou me formar, para ter mais autonomia e mais autoridade no que eu vou apresentar aqui no nosso programa. Então, agradeço imensamente. Doutora, deixa uma palavra pra gente aí, pra todo mundo que está nos assistindo, uma mensagem pra gente poder estar encerrando. Olha, eu que agradeço ao convite, entendeu? É sempre muito bom. Eu valorizo muito os espaços agenda que estão abertos. Né? Hoje foi um dia bem cheio. Mas eu valorizo muito os espaços, né? E as pessoas que têm interesse de discutir assuntos ligados à sociedade, porque eu sou uma estudiosa, né, da sociedade, dos direitos da sociedade também. E eu valorizo muito as pessoas que querem, né, abrir espaço para falar do jornalismo. Existem duas profissões no nosso país que são muito desvalorizadas. Primeiro é o professor, e a gente falou muito de educação aqui, né? Mas como trabalhar uma educação eficiente se você não valoriza esse profissional? Né? Que tem todo ali o cuidado, e os professores, quando a gente olha, eles dedicam a sua vida, né? Mais que a sua vida, porque o trabalho não é só ali naquela sala de aula. E nos dias de hoje coloca até a vida em risco, né? A vida em risco, e eles lidam não só com o aspecto do conhecimento, eles lidam com a questão social, que afeta a escola de uma maneira enorme, e não só a escola pública, não. A questão social afeta demais a rede privada também. Então, assim, a gente abandona e desvaloriza o profissional da educação, e a gente falou tanto de educação aqui, a necessidade da educação para que o povo tenha mais autonomia, né, de pensamento, de escolhas, e também o próprio jornalismo, que é tão massacrado aí pela própria sociedade, mas a gente sabe que muitas das vezes esse é um projeto político também, tanto na educação quanto na comunicação, porque se você tem pessoas que vão instruir melhor a sociedade, e você tem pessoas, né, ou profissionais, ou uma área profissional que vai abrir ali os olhos, né, mostrar, denunciar as mazelas daquilo que não é feito, porque esse é o papel da comunicação, e vai também educar essa sociedade. Isso não é interessante para muitos governos, e aí não estou falando só de Brasil, estou falando do mundo inteiro, né? Então, assim, todo espaço aberto para a gente discutir isso é pertinente, é preciso discutir, e o que eu deixo para as pessoas que seguem a página, que seguem vocês, que ouvem vocês, o podcast de vocês, é que continuem assistindo, continuem acompanhando e ampliem cada vez mais a área do pensamento, a área das suas convicções, porque às vezes a gente fica muito preso numa convicção e a gente se esquece de olhar ao redor, né? Olhar outros discursos. O contraponto, né? Exatamente. Para analisar, para pensar, porque quando a gente se fecha, e a gente vive numa sociedade assim, que se fecha para discussão, ninguém discute mais. Quando discute, acaba em morte. Né? As pessoas não sabem o que é um bom debate, né? E é necessário debater, né? Sabe ouvir o outro lado. Já dizia Aristóteles que quando a gente discute, a gente amplia a nossa ideia, a gente amadurece, a gente evolui, né? E quando a gente não discute, a gente se fecha numa bolha, a gente fica preso naquela bolha e a gente toma tudo aquilo que a gente pensa em a nossa bolha como verdade. E aí a gente vive uma época, uma sociedade do pós-verdade,
que na verdade é a ideia das fake news, a ideia da notícia mal contada, né? E aí isso não é saudável para a sociedade, a gente tem visto aí quantos prejuízos a gente tem tido. Então, mais uma vez, agradeço pelo convite, agradeço pelo espaço. Muito obrigado. Tá bom, doutora. Pessoal, doutor Rafael. É isso, fiquem com Deus. Estamos encerrando por hoje. Uma boa noite. Uma boa noite para todos nós. Que Deus nos abençoe.